Bom, e a gente segue repercutindo o arquivamento da denúncia contra o presidente Temer agora no 8 em ponto. O cientista político Roberto Volk está aqui no estúdio comigo para conversar sobre o assunto, nosso convidado de hoje aqui no programa. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo. Pois não. Para começar, deu certo a estratégia do governo no sentido da liberação de emendas, da exoneração de ministros para irem votar na Câmara. Essa estratégia do chamado balcão de negócios surtiu efeito, né? Não tenha dúvida. A gente poderia fazer uma seguinte análise dentro da metodologia da ciência política, da chamada Realpolitik, isto é, a política real. E nesse sentido, a gente percebe o que já era esperado, uma vitória do Temer. Mas isso demonstra a ideia do limite e já o limite esgotado da forma das instituições políticas no Brasil. E eu falo principalmente do presidencialismo de coalizão. Pois o Temer, com esta grave denúncia, conseguiu, através das estratégias de mobilização das instituições, que é o toma lá da cá do presidencialismo de coalizão, fazer o que de fato tem de projeto político, né? Esse projeto político que já é mais do que escancarado e visivelmente um golpe parlamentar de um determinado partido político, né? O presidente da República sai mais forte desse processo por andamento do que falta cumprir em termos de governo, tem reformas para serem aprovadas, enfim, como você vê a figura do presidente daqui para frente? É trágico se a gente for pensar em situação política do país, extremamente trágico, né? Mas fortalecido não sai, mas a vertente é que fez de tudo para se manter. Então, digamos que utilizou todas as cartas possíveis. Cada vez mais mostra a fraqueza do próprio governo e a necessidade fundamental que nós temos de voltar ao processo de legitimação dos governos através da democracia. Bom, Roberto, agora vem também a conta, né? A cobrança da fatura. Afinal de contas, os partidos que apoiaram o Temer empenharam o seu apoio, empenharam o seu desgaste político para manter o governo. Agora vem a conta, cargos comissionados, ministérios, enfim, vem toda essa conta por aí também, né? Por isso que é importante a gente fazer uma análise, porque embora sabemos que existe a crise, essa crise é de um impacto internacional e essa crise é predominantemente econômica, mas há dentro desse processo de crise um discurso sobre a crise que acentua uma vertente política. Então, para muitos não há crise, na verdade é um projeto político, né? E esse projeto político, ele tem suas estratégias e tem suas prioridades. E a gente revê de fato que há um retrocesso enorme e gigantesco e que nós teremos ainda algumas gerações para tentar suprir isso. E em virtude dessa crise econômica, a gente visualiza que o governo tem suas estratégias. Portanto, de uma evidência de baixa de caixa no governo, a gente percebe o quanto ele ainda pode se mobilizar através das emendas e todas as estratégias que utilizou para fazer com que esse relatório não fosse aprovado. Agora, Roberto, daqui para frente, né, a gente reparou muito, e acompanhando o noticiário nacional, que na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a população foi em peso para as ruas, não é? Pedir a saída da presidente, pedir o basta da corrupção, o fim da corrupção. Ao passo que no dia de ontem, na votação da denúncia contra Michel Temer, a gente viu uma adesão muito pequena e protestos muito pontuais e pequenos. Como é que se explica esse paradoxo? A população quer o fim da corrupção, quer uma política mais séria, mas na votação de uma denúncia, poucos vão às ruas. Sabemos que o movimento de ir às ruas é, na verdade, sempre uma forma de escancarar posições políticas, né? Falando ainda dentro do contexto da Realpolitik, é importante evidenciar que, de fato, as forças de mobilização, tanto dos movimentos sociais como dos próprios setores da economia, elas já estão projetadas para pensar 2018. Então, é necessário visualizar que esse governo está ali como uma forma de tampão até 2018. Então, as forças já estão articulando para 2018. Nesse sentido, tanto as forças sindicais que poderiam mobilizar mais e de fato, provocar uma série de reformas, não o farão, da mesma forma como, de certo modo, os grupos econômicos que se beneficiaram com uma série de isenções fiscais, também não há mais motivo de mobilização, né? E aí se escancara, enfim, o cinismo da política no sentido das suas relações e do seu compromisso ético mínimo, né? O que é que isso evidencia para a população brasileira, para quem está acompanhando tudo o que acontece em Brasília, em termos da forma de se fazer política no Brasil?
precisamos pensar profundamente e de uma forma bastante complexa, porque o problema não é simples, as soluções não são simples, a chamada reforma política. É necessário pensar o presidencialismo de coalizão, é necessário pensar as regras do jogo para as próximas eleições. Nós vamos ver que não há mais financiamento de empresas nas campanhas políticas, mas há, de certo, já um deslocamento do orçamento para aumentar o fundo partidário. E isso tem que ficar escancarado de forma muito clara para o eleitor. E aí aquele compromisso que nós precisamos estar atentos e vigilantes a esta ideia de como atuam os políticos. Embora o cenário nos mostre que a democracia é feita por forças e essas forças no Brasil são, de certo modo, pertencentes a um grupo que, de certo modo, é bastante conservador, né? Isso é bastante importante evidenciar, né? Bom, Roberto, para a gente fechar, 2018 você tocou agora há pouco, mas queria aprofundar um pouquinho mais. 2018 está aí, é a eleição presidencial, eleição para governadores, para o Congresso, enfim. Qual é a expectativa diante de tudo isso que está acontecendo? Pois é trágico porque, de fato, em alguns meses, se a gente for calcular em meses, né, para as próximas eleições, no máximo um ano, a mudança de cultura política por uma literal revolução no aspecto político vai ser muito difícil. Então, a situação é bastante trágica porque, na verdade, esses grupos econômicos de interesse, eles já estão se mobilizando, já estão fazendo, boa parte desses recursos dados aos deputados é para formar base para o processo eleitoral que vem e, de fato, a política não tem muito o que mudar nesse tempo. Então, é uma situação e uma realidade de um cenário bastante pessimista. Apostarmos de novo na questão do eleitor, no processo de fiscalização. E temos que também perceber nesse sentido o próprio discurso político do combate à corrupção, né, que ficou também evidenciado, né? Não é a corrupção que de fato os deputados querem combater, né? Tá certo. Roberto Volk, cientista político, o assunto não encerra aqui, a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto. Pois não, obrigado. Hein?